Em fervente oração, enche o meu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fluir o que estás quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Aleluia. Daís, canta um hino aqui. Nós vamos ouvir a Daís louvar o Senhor com um hino. Estaremos contribuindo. O Senhor para a igreja, amém, irmãos? Eu vou louvar o Senhor com um hino. Os irmãos nos ajudam. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu.
Nós vamos cantar o hino da harpa, justamente não para basear o que nós vamos falar nessa noite, porque se baseia na palavra de Deus, mas o hino vai dar um alerta para nós sobre que os crentes precisam buscar o poder de Deus. É o que nós vamos estar falando hoje. É o 358. Os fiéis oravam unidos. Vamos lá, Tiago. Se eu errar aí, você dá um jeitinho aí. Os fiéis oravam unidos num cenáculo ao Senhor. Quando foi do céu descido o real Consolador, Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já teu poder e batiza cada um. Há um vento veemente, o poder a casa encheu. Línguas vieram sobre os crentes, as de fogo lá do céu. Senhor, manda já teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já teu poder e batiza cada um. Noutras línguas sim falaram, como Cristo concedeu. O Espírito transbordarão, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já teu poder e batiza cada um. Amém. Glória a Deus. Vamos então, irmãos, ler Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos estar falando uma palavra simples, mas objetiva e necessária para a igreja, principalmente para os novos convertidos. A gente vai percebendo que se a gente não está sempre falando dessas doutrinas básicas do cristianismo, vai ficando no esquecimento, principalmente para as pessoas que vai iniciando na igreja. Precisa compreender, irmãos, que a gente precisa realmente orar, buscar o Senhor, buscar os dons de Deus, para a gente poder estar vivenciando as realidades do cristianismo. A oração, ela traz vida no viver o cristianismo.
Senão fica aquela vida morna, sem vida, e não pode agradar a Deus de forma alguma. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Convidamos a igreja para se pôr de pé. Diz assim, a partir do versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Podeis assentar. Então, amados, nós vamos falar hoje sobre um fenômeno que todo cristão precisa ter essa experiência na vida. Todo cristão foi chamado por Deus para experimentar o sobrenatural. Se um crente ele entrar para a igreja e ele ficar 10 anos na igreja, ele conseguir ficar 10 anos na igreja sem sequer uma vez passar por uma experiência sobrenatural na vida dele, então eu diria, irmão, que esse crente chegou até seu 10º ano servindo a igreja e pode a qualquer momento sofrer uma grande decepção, passar por alguma situação e não ter profundidade na vida espiritual e acabar abandonando o caminho do Senhor. Porque não é só o conhecimento, aquele conhecimento das Escrituras, que dá base, que fundamenta o cristão, mas as experiências sobrenatural. Essas experiências sobrenatural fará que o crente, claro que o crente precisa ter conhecimento, precisa ter o conhecimento, mas eu diria que a vida do cristão tem que ser, vamos aqui comparar uma balança. Se você colocar bastante peso de conhecimento, o que a balança vai fazer? Ela vai, se você colocar só de um lado peso de conhecimento, a balança fica assim. Se você colocar pesos do lado contrário da balança de experiências, então a balança fica assim, ela vai cair para esse lado. Então o normal é a balança estar, entendeu? Nivelada. Conhecimento e experiências com Deus. Isso fará com que o crente esteja preparado para tudo. Preparado para a guerra espiritual, preparado para responder com mansidão e temperança todas as indagações que forem feitas a respeito de tua fé. Então, irmãos, vale a pena pensar nisso. Nós vamos falar hoje sobre o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes.
o falar em língua e o batismo com o Espírito Santo, é claro que não dá para falar tudo hoje, porque é um campo muito vasto, mas vale a pena o cristão, principalmente o novo convertido, descobrir esse oceano de maravilhas, de bênção proveniente do Espírito Santo. É um oceano de bênção. É você navegar, é você aprofundar num mundo espiritual poderosíssimo. Porque senão você vai ficar às margens de um cristianismo de fracasso. Né? Então você foi chamado, irmão, para viver uma vida poderosa em Deus. E o início de uma vida poderosa em Deus é através do batismo com o Espírito Santo. Então, precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Vamos iniciar aqui o capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu vejo aqui algumas necessidades da igreja. Inclusive, após a morte de Jesus e a ressurreição, até a ressurreição de Jesus, mesmo que poucos dos discípulos tinham tido essa experiência de ter visto Cristo morto e ressurreto, mas a Bíblia diz que no final Jesus apareceu a 500 irmãos, já mais ou menos 500 irmãos. Porque Jesus, depois de sua ressurreição, ele ainda ficou 40 dias aqui na terra, dando instruções para os seus. No final, Jesus apresentou a eles, disse assim: vocês vão para Jerusalém e fica no cenáculo lá. Fica aguardando, porque eu hei de cumprir a promessa que eu fiz a vocês, que eu vou encher vocês do Espírito Santo. Fica lá. Então a primeira coisa que eu percebo aqui é a obediência. Eles obedeceram e foram os apóstolos. A Bíblia diz que estavam reunidos ali mais ou menos 120 irmãos. Estava lá os apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus. Estava lá Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, que até então os irmãos de Jesus, eles só foram, na verdade, converter mesmo só depois da ressurreição do Senhor, porque antes eles passaram a ser até críticos do ministério de Jesus. Isto aqui faz a gente entender que no meio dos irmãos sempre haverá algum litígio, alguma coisa que desagrada a alguns. Isso é normal? Não devia ser normal. Eu acho que todo crente tem que se preparar, porque enquanto há litígio, há instrumentalidade do diabo aí. Então os irmãos de Jesus, na verdade, eles foram usados pelo inimigo, até para trazer muitas tristezas para o Senhor. A Jesus não me preocupou muito, porque eu vejo assim, que quem tem um foco, quem tem um ministério, tem foco de Deus, não se embaraça com qualquer coisinha desta vida. Jesus não se embaraçou com essas coisas, mas permaneceu firme, porque Jesus sempre tinha um olhar futurístico, né? Como devemos também todos nós. As coisinhas do presente não pode tirar o nosso foco do nosso futuro. Jesus podia ver eles convertidos lá na frente. É assim que temos que pensar. Então, os irmãos de Jesus se converteram, passaram a ser grandes homens de Deus. Então, após a conversão dos irmãos de Jesus, eles também acompanharam Maria, a mãe de Jesus, e foram lá para o cenáculo orar. Eu vejo aqui, irmão, uma coisa interessante. É que esses irmãos de Jesus eram novos convertidos.
E eles já foram com compromisso de orar, para buscar as promessas de Deus. Às vezes eu vejo, a pessoa chega na igreja e diz que se converteu. Converti naquela igreja. Mas não ora, não tem vida de oração, não tem vida com Deus, não tem nada. Então, na verdade, não é convertido, é coisa nenhuma. Tem nada de conversão. Porque conversão, irmão, leva o homem a mudanças de vida. A primeira mudança que ocorre na vida de um convertido é dependência de Deus. Eu não posso ver um crente convertido sem não depender de Deus. Porque quem depende de Deus ora. Quem depende de Deus busca. Porque é só dependendo de Deus é que nós, queridos, conseguimos vencer as batalhas da vida espiritual, da vida cristã. Quem achar que a vida cristã é simplesmente bater no peito e dizer eu sou cristão, e não assumir um compromisso de verdade, que nós estamos numa batalha terrível contra o inferno, que a partir do momento que essa pessoa venha se converter de verdade, ele entrou para um campo de batalha. Ele entrou para um campo de batalha. E esse campo de batalha não se ganha ela, sabe? Descompromissado com essas grandes verdades. Então, eles foram para o cenáculo orar. Acontece que os judeus eles tinham duas grandes festas durante o ano. A primeira festa era a Páscoa. Aí terminava a festa da Páscoa. Aí eles contavam 50 dias. Aí dava início à festa do Pentecostes. Por isso que é chamado de Pentecostes, porque vem de penta, que era eles contavam 50 dias, mas era também chamado da festa das primícias ou da colheita, porque a festa do Pentecostes era o seguinte: era um período em que eles, de toda a colheita, as primícias da colheita, era oferecida ao Senhor, era oferecido a Deus, como uma libação, um sacrifício das primícias da colheita. Então, voltando aqui para... Porque Jesus escolheu justamente o dia de Pentecostes, cumprindo-se o primeiro dia da festa de Pentecostes, Jesus derrama o Espírito Santo. Porque eu vejo aqui Deus como se ele abrisse a porta com chave de ouro, dizendo: chegou o tempo da colheita da igreja. E nesse dia Pedro pregou, mais de 3.000 almas converteu-se ao Senhor. Então, a primeira colheita de almas. Então, irmãos, e a festa de Pentecostes era uma festa muito frequentada por muitas pessoas. O judaísmo, na época, não era apenas os judeus que participavam dessas grandes festas. Em todas as outras nações, havia muitos prosélitos, que eram pessoas convertidas ao judaísmo, que eles também participavam dessas festas. Eles vinham para festejar junto com os judeus, porque eles eram gentios, mas, no entanto, convertidos ao judaísmo. E essas pessoas se davam o nome de prosélitos. Então estava gente de todas as nações ali participando da festa de Pentecostes. E de repente a Bíblia diz que aqueles 120 irmãos que estavam reunidos, eles ouviam um som veemente. Isto significa um som,
um barulho mais ou menos intenso. E o barulho veio, aquele som veio, parece que de sabe quando o vento começa a soprar, assim, em volta da casa, a gente fala assim, puxa vida, tá ventando aí fora. Eles ouviram o barulho. E a Bíblia diz que começaram a entrar línguas de fogo para dentro do cenáculo. Línguas de fogo começou a invadir aquele lugar. O fogo pode representar aqui o fogo de Deus que purifica. O fogo de Deus, por isso que hoje nós falamos, quer fogo aí, irmão? Vamos buscar fogo, irmão. Seja cheio do fogo de Deus. Porque o batismo com o Espírito Santo tem a ver com fogo. Inclusive João Batista, quando ele anunciou sobre o batismo com o Espírito Santo, ele diz assim: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é o fogo que purifica. É o fogo que queima o pecado, que purifica o pecador. Porque o Espírito Santo, irmão, eu diria que para o Espírito Santo habitar dentro de alguém, inclusive Jesus falou sobre isso daí. Ele falou que o homem, após ele se converter, o Espírito Santo vem, limpa a casa. O Espírito Santo vem, limpa aquela casa, adorna a casa, porque o Espírito Santo gosta de coisa limpa e adornada. Limpa e adornada. Hoje tem muita gente que quer adornar com os adornos de ouro, adornos, né? E bota adornos lá no calcanhar, e bota de pendura adornos para tudo quanto é canto, né? E adorno daqui, e adorno dali, tô bonito. Não tá bonito não. Os adornos têm que estar por dentro. Pedro diz que os adornos têm que estar por dentro e não por fora. Então, a casa estava limpa e adornada. Mas o homem que recebeu aquela limpeza e os adornos, o Espírito Santo, diz a Bíblia, que passou a habitar dentro dele. Mas com o tempo o homem foi dando espaço para o pecado. Foi dando espaço para o pecado. E o Espírito Santo, então, não ficou mais naquela casa. O Espírito Santo saiu. O espírito maligno que havia saído daquele homem, porque toda pessoa não convertida, mesmo que o espírito maligno não manifeste nele, como se ele tivesse dominado pelo maligno, que ele, sabe, quem já viu pessoas endemoniadas sabe como é que fica, né? Eles ficam deformados, deformam os membros do corpo, o rosto fica deformado, e ele fica violento. Então, não que essa pessoa esteja possuído por um demônio que faz com que ele venha ficar nesse que nós chamamos nessa situação que nós chamamos de uma pessoa endemoniada. Mas o demônio está ali, manipulando a mente dele, manipulando suas atitudes, seus atos. Faz essa pessoa desprezar Deus, desprezar a casa do Senhor. Faz essa pessoa não crer no Evangelho. Faz essa pessoa acreditar em divindades, em ídolos, mudo de condenação. Faz essa pessoa fazer votos com ídolos. E assim por diante. Então, essas pessoas a mente dele é controlada por um espírito maligno. Mas quando o Espírito Santo vem e faz a obra, aquele espírito maligno vai embora.
E o Espírito Santo limpa a casa, adorna a casa e passa a habitar. Aí o crente passa agora a produzir os frutos do Espírito, registrado lá em Gálatas capítulo 5. E nós aprendemos esses dias aí sobre isso aí. Ele passa a ser um crente de testemunho vibrante, testemunha da santidade de Deus, testemunha das coisas maravilhosas de Deus, testemunha das coisas da igreja, testemunha da obra de Jesus. A boca dele não fala mais palavrões. A boca dele agora só fala de coisa santa, do evangelho, fala de coisas boas. Mas de repente esse homem passa a fazer coisas pecaminosas de novo. O Espírito Santo afasta. Aquele demônio que havia saído dele, que diz que ele estava rondando, procurando agora uma habitação. Aí ele vem, acha a casa limpa e adornada. Aí ele entra, vai lá, convida mais 7 espíritos malignos, pior do que ele, e entra nesta casa. E aí o estado desse homem é pior do que primeiro. Então, amados, o que Jesus ensina aqui é o seguinte: é que o Espírito Santo, como fogo, ele limpa a sua habitação e habita ali. Jesus disse, olha, se vocês crê nessa palavra e crê naquele que me enviou, eu e o Pai viremos para ele e nele faremos morada. Então Deus tem prometido habitar, não só com o seu povo, mas habitar no seu povo. Glória a Deus. E isto é feito pelo Espírito Santo. Espírito Santo que habita em nós e revela dentro de nós tanto o Pai como o Filho. Glória a Deus. Então, amados, mas tem uma coisa: os crentes, esses 120 que estavam reunidos no dia de Pentecostes, foram vistas por ele no versículo 3, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Vieram essas línguas de fogo que entrou para dentro do cenáculo, repartiu, e todos eles receberam uma partícula desse fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Bom, a Bíblia diz que logo em seguida eles começaram a falar em outras línguas. Isto aqui é o ato inicial que comprova que o crente foi batizado com o Espírito Santo. É quando ele fala em línguas. Mas espera aí. Eu queria que você lesse um versículo lá em 1 João. 1 João 4:1. Isso aqui é um alerta que o apóstolo São João dá a todos nós. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Quem tiver com a Bíblia, por favor, me ajude. Então, amém. Bom, provar se o Espírito é de Deus. Então diz assim: se há uma necessidade de provar se o Espírito é de Deus, é porque outros espíritos podem manifestar e tentar imitar o verdadeiro. Irmãos, isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério.
Deus sempre tem, Ele revela e doa os seus dons, mas cabe a cada um de nós que recebemos o dom de Deus ter esse cuidado, porque as imitações sempre ocorrem. Eu diria que as imitações do falar em língua pode ocorrer pelo menos por dois motivos. Primeiro, é aquela forma que da pessoa ter um certo desejo de possuir algo. É o desejo de possuir algo, mas não tem a capacidade de esperar. Lembra daquele homem que, quando Pedro estava pregando e colocava as mãos sobre as pessoas, e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E veio um tal de um Simão lá e viu que o negócio era bonito, né? Ele desejou no seu coração. Aí aproximou de Pedro e disse assim: olha, me dá também desse poder. Me dá também desse poder, porque eu também quero pôr as mãos sobre as pessoas e eles receber. O dom de Deus é lindo, é maravilhoso e desejável. Até que a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Todos nós devemos desejar ardentemente pelas coisas de Deus. Mas, no entanto, irmão, cabe a nós a capacidade de esperar o momento em que Deus quer agir em nossa vida, para que não corremos o risco de fazer coisas que vai trazer censura à obra do Senhor. Aí Pedro, quando ouviu a proposta do Simão, aí ele diz assim: vai tu, rapaz, com esse desejo maligno para lá. As coisas de Deus não se compram com dinheiro. Isto significa: vai orar, rapaz, vai se converter, vai buscar o Senhor que Ele te dá. Aí ele falou assim: olha, então ora por mim. Se arrependeu, vai orar então por mim, ora por mim. Porque se tiver algum castigo de Deus, que seja anulado. Eu não quero ser castigado, eu só desejo as coisas de Deus. Irmão, é possível que uma pessoa deseje o dom de Deus e não tenha a capacidade de esperar. Então, Jesus, quando mandou os discípulos ir lá para o cenáculo, assim: vai orar. Não disse que dia que ia acontecer o milagre, mas eles tinham que ficar. E eles ficaram lá 10 dias, orando ininterruptamente, até que o céu se abriu e a promessa de Deus cumpriu na vida deles. Então, é esperar. E é possível que uma pessoa também possa querer o dom de Deus simplesmente uma questão de ostentação. Ele vê o outro porque o outro está falando em língua, eu também vou falar. Eu também quero ser um crente poderoso, igual esse que fala língua, que prega falando língua. Não, irmão, não faça isso. Espere em Deus, porque se Deus deu para Maria, Deus pode dar para Joana também. Se Deus deu para o João, Ele pode dar para o José. Aliás, o cumprimento da palavra de Deus aqui outro dia eu estava falando sobre o assunto. Lembra daqueles 70 anciãos que foi escolhido para que Moisés orasse por eles, para que o espírito do ministério que estava em Moisés
fosse também para aqueles 70 anciãos, para que eles pudessem também ajudar ao povo de Israel e ajudar Moisés no ministério. Então foi feita a lista lá. Estava todos os nomes que foram escolhidos, estava na lista, mas um não estava. No momento, o nome dele estava na lista, mas ele não estava presente. E Moisés, quando levantou as mãos que orou, todos os 69 que estavam ali, todos eles foram cheios do Espírito. E o outro não estava. Ele foi cheio também, não? Foi também. Ele estava em um outro lugar, distante daquele lugar onde eles oraram. Mas lá onde ele estava, ele foi cheio do Espírito Santo, porque ele estava na lista. Isto significa que todo convertido está na lista de Deus para ser cheio do Espírito Santo. Não importa em qual igreja, não importa em qual denominação, desde que a pessoa, irmão, crê na verdade, viva a verdade, conforme que a palavra de Deus ensina, e busque o Espírito Santo. O Espírito Santo vai encher essa pessoa. Então, a promessa é para todos. É o que Pedro diz aqui no texto que eu li. Ele fala assim: porque a promessa vos diz respeito a vós. A vós quem? A todos os que estavam ali reunidos e ouvindo a pregação de Pedro. Então, a promessa de Deus está dizendo a respeito a vós. É vocês que podem todos ser cheios do Espírito Santo. Aí ele fala assim: não só vocês, mas também os vossos filhos. Quer dizer, as futuras gerações também poderão ser cheios do Espírito Santo. Aí ele fala: mas os que estão longe também. Os que estão lá do além-mar, que estão além fronteiras, os que estão distantes daqui de Jerusalém, todos eles, se eles se converterem e aceitar e buscar o Espírito Santo, eles também serão cheios do Espírito Santo. Aí ele, para complementar, ele diz assim: e tantos quantos o nosso Senhor chamar. Então, todos os crentes podem ser cheios do Espírito Santo. Antigamente, não é saudosismo não, isso aqui é verdade. A maioria dos crentes, eles recebiam o batismo com o Espírito Santo bem antes de ser batizado nas águas. A maioria dos crentes, eles eram batizados no Espírito Santo antes do batismo nas águas. A irmã Maria ali, irmão Braz, era ou não era, irmã Maria? Dificilmente um crente, ele não era batizado com o Espírito Santo antes de descer as águas batismais. Sabe por quê? Porque a igreja, há uns anos atrás, os crentes oravam. Às vezes eu vejo as crianças da tudo ali, ajoelhado orando. E uns marmanjão, irmão, esquezomão, tudo, olhando para o teto. Olhando para o teto assim como se nem Deus existisse. Como se Deus nem existisse. Que evangelho? O que é evangelho? O que é esse negócio de buscar Deus? Para que isso? Irmãos, os céus não estão longe de nós. O trono de Deus não está longe de nós. Está longe e pode estar perto. Depende do seu nível de oração. Eu diria que a gente sabe que a lua, ela não tem luz própria. A luz, ela recebe luz do sol
para iluminar. Imagina se a lua não tivesse focando o sol. De onde ela receberia luz? Eu vejo que o crente, a igreja é comparada à lua. Ou você fica buscando o foco de luz do sol para você ser crente e ser cheio de Deus e buscar a luz de Deus, ou você vive a vida equipliçada, escurecida, enegrecida. Porque um crente que não busca a Deus, irmão, ele é como treva. Ele é como treva. Não tem luz. E às vezes a pessoa fala assim, mas pastor está sendo duro com essas palavras. E às vezes tem pessoas que dizem assim, nossa, vou sair da igreja. Porque esse evangelho é muito complexo. O evangelho é muito difícil. E eu não me dou com esse negócio do evangelho. Mas a partir do momento em que nós nos tornamos barro na mão do oleiro, aí tudo dá certo. Tudo dá certo. O oleiro irá moldar a nossa vida conforme o modelo dele. Enquanto você buscar o seu próprio modelo, nada te agrada. Nada te agrada. Mas o dia que você permitir ser barro na mão do oleiro, o oleiro fará de você o que ele bem quiser. E é através da palavra. As ferramentas que o oleiro usa, às vezes são umas ferramentas tão simples. E elas sempre não têm aparência. Quem já visitou um oleiro lá, fazendo o vaso lá, é um cutelo velho, é um pedaço de caco, são as ferramentas mais simples. Mas ele põe a sua mão e ele faz o que ele bem quer com o barro. E usa as ferramentas tão simples e depois o vaso fica lindo. O evangelho não é uma coisa, parece que não tem muita beleza, não tem muito interesse pelas pessoas puramente materiais, materialista. Mas pelas pessoas espirituais, eles percebem quão é valiosa as ferramentas de Deus na nossa vida. Quanto é valiosa as ferramentas de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Então, amados, quanto ao falar em língua do cristão, é o seguinte. Eu disse aqui que o falar em língua é o primeiro sinal que identifica que esse cristão é batizado com o Espírito Santo. Mas como nós lemos o texto, provai os espíritos, porque existem pelo menos 3 fontes que pode se manifestar algum dom sobrenatural, que tem aparência de ser de Deus, mas não é. Existem 3 fontes. Uma fonte é a carne, a outra fonte os demônios, e a outra fonte, e a primeira fonte é Deus, é claro. Depois o demônio, depois a carne. Então, por isso que vale a pena a gente testar o espírito. Você já viu? E agora, antigamente, eu já disse isso aqui, vou repetir. A igreja católica era inimiga dos evangélicos. Perseguiu a igreja evangélica por muitos e muitos anos. Assassinaram os nossos irmãos. Pois foi perseguido. Aonde a igreja ela chegava, a igreja católica perseguia, uma perseguição mortal. Mas agora eles viram que
Não adianta perseguir, porque quanto mais eles perseguem, a igreja cresce. Então é mais fácil não perseguir, mas imitar. Então agora eles estão imitando os evangélicos, imitando até nos cultos, né? Eles não fazem mais aquelas missas no latim, cansativa, insuportável. Mas agora eles estão trazendo os corinhos evangélicos, de repertório evangélico, trazendo para o repertório deles. E fazendo pregações semelhantes à pregação dos evangelistas evangélicos. E até mesmo tentando falar línguas. Aí quando o evangélico vai pregar o evangelho, não, nós somos igual a vocês. Nós pregamos igual a vocês, nós falamos línguas também. Aí o cristão às vezes fica sem resposta. Aí diz assim, é mesmo, né? Amém. E até dá um toque na mão dele. Tac, tac, você é meu irmão. Tá tudo bem. Tá bem não, irmão. Tá bem não, não tá bem nada. Não está nada bem. Por que não está bem? Por que não está bem? Porque a crença deles não é a crença nossa na palavra. Eles não vivem o que nós vivemos, o mundo espiritual. Eles crêem naquilo que nós não cremos e não crê naquilo que nós cremos. Por quê? Eles ainda estão firmados. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo. Você vai lá, ora para um deles, tá enfermo. Aí você ora. Ele pode até falar a língua lá na hora. Quando eles vão agradecer, a quem que eles vão agradecer? Vai agradecer a Deus? Não. Vai agradecer a Maria. Então eles são mariolatras. Eles idolatram Maria. Maria é a sua divindade principal e não Jesus. E aí, quem é Maria na Bíblia? Maria é divina? Maria é santíssima? Maria salva? Maria pode curar? Maria pode fazer algum benefício espiritual? Onde é que está na Bíblia? Então, irmãos, não é o mesmo Espírito que opera em nós. Não é o mesmo Espírito que opera em nós. Então o Espírito que opera não é o mesmo Espírito que entrou no dia de Pentecostes, que batizou os nossos irmãos com o Espírito Santo. A língua estranha que a igreja evangélica fala é o seguinte: ela não é treinada, não é ensaiada. A língua que nós falamos, ela vem do Espírito Santo. Nem a gente entende o que está falando, mas Deus entende muito bem. A língua estranha que a igreja fala, irmão, é proveniente do Espírito. Eu lembro que antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, eu desejava muito ser batizado com o Espírito Santo. E um dia eu estava orando: Jesus, me batiza, Jesus, me batiza. Eu estava todo suado, cheio de lágrimas. Jesus, me batiza, o Senhor sabe dos desejos do meu coração, Jesus. Aí, irmão, eu comecei a sentir um poder assim. Aquele poder foi me levantando, e eu fui subindo. Aí eu falei assim: vou abrir os olhos, que eu acho que eu já estou chegando no céu. Quando eu abri o olho,
eu estava sentado no banco. Eu estava ali ajoelhado no banco. E voltou ao normal. Se eu tivesse continuado, eu tinha recebido naquele dia. Isso aqui é um alerta para quem quer receber o batismo com o Espírito Santo. Vá orando, irmão. Se você sentir alguma coisa estranha, uma coisa gostosa te invadindo, fazendo você se elevar da terra, vai glorificando. Aí que você tem que glorificar mais até ser batizado com o Espírito Santo. Passou o tempo. Eu estava num culto. Aí aquele irmão chegou aí e falou assim: irmão, não precisa ficar pedindo para Jesus te batizar com o Espírito Santo, porque o irmão já pediu. Só vai dando glória, 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 glória. E seja cheio do Espírito Santo. Aí eu estou lá, glória, 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 glória. Daí a pouco, irmão, eu vi que a minha língua enrolou. Eu ia falar língua, falava outra língua. E eu sei dizer que eu passei, foi 3 dias falando língua. 3 dias cheio de Deus. Então é isso. Não é algo que eu vou forjar. Não é forjado pelo homem, pela mente, pelo intelecto. É o Espírito Santo que faz. Então, e aí vem a pergunta: por que Jesus quer batizar os crentes com o Espírito Santo? Para quê? É para ficar pulando dentro da igreja e falando língua? Para que serve o batismo com o Espírito Santo? Está aí no capítulo 1, o porquê o cristão é batizado com o Espírito Santo. Capítulo 1, e o versículo 8. É para isso aqui que Jesus quer batizar os crentes com o Espírito Santo. Não é para ficar pulando dentro da igreja, plantando bananeira, virando de ponta cabeça, gritando aqueles gritos histéricos que assustam os visitantes que vêm à igreja. O batismo com o Espírito Santo não é para vir aqui em cima do púlpito, pegar um microfone e ficar a vida inteira falando língua que ninguém vai entender nada. Não é para isso que o crente é batizado com o Espírito Santo. O crente é batizado com o Espírito Santo, irmão, para essa finalidade aqui, ó. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esta é a finalidade porque Jesus quer encher os crentes com o Espírito Santo. Para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus, para capacitar-nos, nos dar poder e autoridade para pregar a palavra. O crente pode falar em língua. Paulo diz assim, olha, não é bom que os irmãos ficam dentro da igreja falando em línguas. Os irmãos todos falando em língua. Aí o pecador entra dentro da igreja e fala assim, puxa vida, esse povo está tudo doido. Eu fui lá participar do culto para ver se Deus falava comigo, eu não entendi, foi nada. Aí Paulo diz assim, olha, então o culto de vocês não está servindo para edificação. Está sendo inútil o culto de vocês. Mas que fale 2 dentro da igreja, língua estranha. E mesmo se haja intérprete. Agora, numa reunião de oração, aí que os crentes precisavam falar em língua. Por que fala em língua aqui em cima do púlpito e lá na hora da oração não fala nada? Chega aqui, fala língua, fala língua. Ostentação. E por que a oração é uma oração morna, fria, insuportável? Por que não fala em língua na hora da oração?
cadê o poder? O poder está na oração. Por que ostenta em cima do púlpito? Que a gente chega pregador aqui que só quer falar língua. Mas vai orar com um camarada desse para você ver. Eu conheci um missionário lá de Rondônia. Nossa! Eu nunca vi aquele homem orar 5 minutos. Obreiro. Eu nunca vi ele orar 5 minutos. Iniciava o período de oração. Os crentes estavam lá dentro da igreja buscando o poder de Deus. Ele estava lá fora conversando. Aí quando dava, ele olhava no relógio. Faltava 5 minutos para parar a oração e ele entrava. Aí quando ele pegava o microfone, aí, irmão, só faltava babar no microfone inteirinho, falando língua. Cadê os frutos desse crente? Cadê os frutos desse obreiro? Obreiro mau caráter. Mau caráter. Não dá frutos de cristão. Enganador. Pilantra. Então nós não podemos ser assim, meus amados. Nós não podemos ser assim. Ficar enganando na casa do Senhor. Então, Paulo diz assim, mas graças a Deus, que eu falo mais língua do que vocês. Sabe por quê? Paulo dizia isso, porque ele passava tempos e tempos em oração. E a oração de Paulo era só em língua estranha. Por que ele fazia isso? Porque na oração, você orando em língua estranha, você ora melhor. O inimigo nem sabe o que você está falando. Não conhece os pormenores de sua vida e dos seus anseios diante de Deus. Então, irmãos, orar em língua é maravilhoso. Orar em língua é gostoso. É sublime orar em língua. Então Paulo diz assim, eu prefiro falar 2 palavras que as pessoas me entendam o que eu estou falando, do que falar 1000 palavras que ninguém me entende nada. E é verdade. Então os pregadores que às vezes vêm e fica mais falando em língua do que falando em português, não edifica nada. Não edifica nada. A igreja vai embora, não tem edificação, os pecadores voltam para trás sem ouvir falar a palavra do Senhor. Porque não falou de forma que essas pessoas pudessem entender a mensagem. Então, amados, buscai os dons de Deus, mas buscai com excelência, com sinceridade de coração, e vamos buscar para servir o nosso Deus, para edificar vidas, para transformar vidas, porque os dons de Deus estão à nossa disposição. É como se Deus pegasse um vaso cheio das bênçãos dele, dos dons, e colocasse aqui, crentes, ó, está à vontade. Pode buscar, pode pegar. Mas para você chegar ali, você não chega de qualquer maneira até aquele vaso cheio. Você tem que ir com humildade, com sinceridade de coração, com oração, até que você consiga tocar. Não é de qualquer maneira. Então que nós possamos, meus amados, buscar o Senhor com sinceridade. E Deus, que também é sincero, quando Ele doa para nós as suas dádivas, as suas benesses, que possamos nos aproximar dEle com o nosso coração voltado para Deus, e saber que a obra é dele, não é nossa, e que nós só estamos aqui para cooperar na sua obra. Cooperar na sua obra. E que tudo que façamos
tudo que vamos fazer, façamos com humildade e perseverança e, acima de tudo, desejo de agradar o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos terminar. Lembrando que quinta-feira vai ser culto do quê? De jovens, né? Culto com jovens na quinta-feira. Próximo final de semana, passando isso no outro, já é a festa das irmãs do ciclo de oração. E aí, irmãos, eu estava pensando o seguinte, que tem alguns irmãos que nós queremos batizar. Eu queria marcar pelo menos um dia para a gente conversar, uns irmãos que vai se batizar. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos deixar para segunda-feira que vem, que nós estamos aí essa semana de oração. Essa semana de oração pedindo a Deus para dar-nos uma festa abençoada. Então eu vou fazer o seguinte, aí na segunda-feira nós cancelamos a oração, para nós ter uma conversa com os irmãos que desejam se batizar. Mas eu vou dizer, se você perceber, irmão, que você não está bem com Deus, que a sua vida está Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, não batiza não. Espera mais um pouco. Eu nem tenho pressa de batizar pessoa que não esteja realmente convertido. É mais preferível que esteja convertido. Porque eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu fiquei um tempinho meio assim, um pé lá, meio aqui, eu não sabia o que eu queria de verdade. Até que Deus veio ao meu encontro e fez um encontro lindo com a minha vida. Aí eu tomei a decisão realmente de servir o Senhor. Então, às vezes a pessoa aceita Jesus, mas fica assim, como a gente fala, o crente Raimundo, né? Não sabe o que quer ainda. Então não é bom você se batizar. Espera um pouquinho, e eu vou esperar você. Deus vai te dar chance para você, e aguarda você também decidir para você, porque o batismo não é uma brincadeira, não é um banho. O batismo é uma aliança que nós fazemos com o nosso Deus. Amém? Então fica para segunda-feira, para nós sentar e conversar com os irmãos que vai batizar. Vamos de pé então. Ora aqui, Gato. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Oremos. Senhor Deus, Papai amado, nós te agradecemos, Papai, por nessa noite nos permitir aqui estarmos em sua presença, Pai, para podermos te louvar, adorarmos o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Papai, por nessa noite falar em nossos corações e nos dar essas instruções, meu Pai, que nós devemos sempre estar com o templo limpo e que todos os irmãos que anseiam receber do seu Santo Espírito, Pai, que o seu Santo Espírito venha estar limpando o templo para que eles possam receber o batismo no Espírito Santo, Papai amado. Nós te pedimos que venha abençoar os irmãos presentes, Senhor, e também aqueles irmãos que quiseram aqui estar, mas não puderam, para que no próximo culto estejam, Senhor. Leva-nos em segurança para as nossas casas, Pai. Amém. Do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos e todos. Diga com alegria. Amém.